Olá, professores! Estamos aqui novamente, eu, a professora Cláudia Gomes, para darmos continuidade à nossa jornada pedagógica. É isso, professora? Sim, eu gostaria de agradecer, a participação de vocês, vamos dar continuidade, mas também eu gostaria de me apresentar para vocês. Eu sou a pedagoga, assessora pedagógica Elândia Milon, e estaremos aqui com vocês, dando continuidade aqui à jornada de hoje. Com o tema da jornada, a avaliação escolar no ensino presencial com mediação tecnológica. Então, nós iremos falar sobre este tema, a avaliação do ensino presencial com mediação tecnológica. E dentro deste tema, nós vamos aprofundar com vocês especificamente sobre as nossas avaliações aqui do Centro de Mídias, do ensino presencial com mediação tecnológica. Nós temos a avaliação tipo A e a avaliação tipo B. Ao final de cada unidade de estudo, os professores aplicam, enviam a avaliação. A avaliação tipo A ela é realizada por unidade de estudo. E ela está prevista no cronograma de sequência de aula de cada componente curricular. Então, você recebe o cronograma de sequência de aulas, onde você já sabe, dentro desse cronograma, quais são, na sequência, quais são os componentes que irão ao ar e, dentro desses componentes, há unidades. Então, ao final de cada unidade, o aluno realiza a avaliação. Tem um dia determinado para esta avaliação, dentro deste cronograma. Agora, a avaliação B, ela é realizada em média a cada 25% de conteúdo ministrado por unidade de estudo. E esta avaliação ela é aplicada aos alunos que tiveram a ausência justificada na avaliação A. Então, esta avaliação ela também está prevista dentro do nosso ensino mediado por tecnologia, mas ela é uma avaliação que ela só vai acontecer se o aluno perder a avaliação A. Se ele de repente adoeceu por algum motivo justificável, então você vai aplicar essa avaliação, vai marcar com o aluno um momento específico para que ele realize. Ele perdeu a A, você vai aplicar a avaliação B. Não é para aplicar novamente a avaliação A, tá? Porque ela já foi aplicada. Tem um dia específico ao final de cada unidade. Então, se o aluno perdeu a avaliação A, você vai marcar para o aluno realizar a avaliação B. Então, dentro desse contexto, nós temos também a avaliação das habilidades socioeducativas, Além da avaliação A e B, temos a avaliação das habilidades socioeducativas. Esta é destinada às anotações pertinentes ao status da aprendizagem de cada unidade de estudo. A cada unidade estudada, nós vamos avaliar a aprendizagem. É importante, nesse sentido, que o professor presencial fique atento ao desempenho do estudante a cada aula ministrada. Veja, a cada aula ministrada. Para cada critério é atribuído valor de meio ponto, totalizando 2,5 para cada unidade de estudo. Vejam só quais são os critérios: autogestão, comunicação, autonomia, inovação e empatia, cooperação. Então, são 5 critérios. Vamos lá ver cada um deles? Veja bem, cada um desses critérios vai valer meio pontinho, Então, somando eles, vai dar 2,5. Então, a cada avaliação A, que vale 7,5, a gente vai ter que ter essa atenção de também aplicar a avaliação socioeducativa para os nossos alunos. Vamos, então, conhecer esse documento? Vamos lá. Vou mostrar para vocês o documento e nós vamos conhecer cada critério e quais são os indicadores para que eu possa avaliar, como professor, avaliar bem cada um dos indicadores.
Não tem como a gente se perder. Vamos lá, então. O primeiro critério que a gente vai conversar aqui é o critério da autogestão. O que é autogestão? É a capacidade do educando de administrar os seus estudos de forma consciente e responsável para o seu próprio desenvolvimento. Então, vamos lá aos indicadores. Vejam bem, esse aluno precisa ser responsável, assíduo e pontual às aulas e, se necessário, justificar a ausência, né? Então, toda vez que o aluno se ausentar, ele precisa justificar, ou também a impontualidade de participação. Tópico B, o indicador 2, aliás, fala o seguinte, que esse aluno demonstra interesse e determinação nas atividades individuais e coletivas. Então, todas as DLs têm atividade individual e, ao mesmo tempo, nós temos atividades coletivas. Esse aluno desenvolve, participa, né, demonstra interesse. E no item 3 diz o seguinte, demonstra esforço e persistência diante de situações adversas, né? Ele procura as soluções, ele respeita os procedimentos propostos e regras pré-estabelecidas, ele realiza a atividade complementar, cumprindo os prazos pré-estabelecidos. Então, veja bem, professor, olha só, para ganhar esse meio pontinho aqui, cada um desses indicadores que eu acabei de apresentar para vocês vale 1/10. Então, somando cada um deles, você vai obter meio ponto. O segundo critério, o critério de comunicação, que é a capacidade do educando de se comunicar de forma natural e espontânea. Mas como, professor, vou avaliar isso? Na hora da DLI. Não tem melhor momento também no momento que você está lá com eles, né? Ele demonstra interesse, esforço em falar em público. Nós percebemos muitas vezes que o aluno é um pouco tímido, né, retraído, quietinho, mas eu preciso incentivar para que ele desenvolva essa habilidade, né? Eu não posso deixar só aqueles alunos mais falantes, né? Eu preciso ensinar esse aluno, ajudá-lo a vencer o medo e a timidez, tá? Outro indicador, participa da interatividade. Ah, não, sempre fica no cantinho. Ele se esforça para agir com segurança e objetividade. Às vezes a gente percebe que na DLI, né, professora Elândia, eles conversam, aí vão ler a questão toda de novo, e na hora da resposta, dá uma resposta. A, B, C. Gente, não é só isso. É preciso se comunicar, é preciso colocar a sua ideia, né, estabelecer um pensamento crítico. Sim, né? E é importante isso também, professora, que... Às vezes, somente um aluno participa. Isso. É quando a gente chama para a DLI, sempre aquele aluno que vai ali à frente. É importante estimular a participação dos demais. Então, olha, ele está sendo avaliado neste aspecto. Então, professora, eu tenho vergonha, eu tenho medo, mas você só vai vencer esse medo, só vai vencer, superar esta vergonha se ele for ali à frente. E você precisa incentivá-lo a isso, né? Não é obrigar o aluno, você tem que ir agora, você tem que ir. Não, não é isso. Mas incentivar, conversar com ele, ver que ele faz parte agora de um ensino presencial com mediação tecnológica. Então, ele vai precisar estar ali diante de uma câmera, pegar no microfone. E, às vezes, quando o aluno vai responder a DLI, ele fala bem baixinho, né? Que, às vezes o professor diz assim, professor ministrante, professor, eu não ouvi o que o aluno respondeu, peça para ele repetir. Então, é importante, antes de o aluno ir ali à frente, naquele momento que está só você com o seu aluno, você já orientá-lo, olha, quando você pegar o microfone, ponha pertinho da sua boca, fale alto para que o professor entenda a sua resposta. E isso é muito importante. Então, isso faz parte aí desse aspecto, desse indicador aí a ser avaliado da comunicação. Exatamente. Não é isso? Claro. E complementando, né, e reforçando o que a professora Elândia colocou, a questão também dele falar com clareza, né, fazendo-se entender por outras pessoas, ou seja, ele não está falando para ele só, né, ele está falando para outra pessoa, está comunicando, né, a questão do vocabulário, se ele está utilizando o vocabulário correto, né, tanto no chat quanto na oralidade. Ouve com atenção, é importante também saber ouvir, né? Tanto no chat
quanto também, gente, no convívio com os seus parceiros, com os seus pares, né? É muito importante saber ouvir, né? Ouve com atenção os colegas, professores de forma espontânea e colaborativa. Veja bem, olha que indicador importante, né, nos dias de hoje, né, para o trabalho. Então, se ele desenvolveu esse conjunto de indicadores, ele desenvolveu a comunicação e ele vai ter o meio pontinho dele, mais meio ponto. Somou aqui, deu um ponto. Ou seja, não é para eu pegar, professor, pegar 2,5 e colocar para o aluno. Eu tenho que analisar ponto a ponto, né? Outro critério é a autonomia, a capacidade dele agir, né? Pessoal ou coletivamente, com autonomia, ter responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, né? Aí temos aqui os indicadores que vocês, professores, vão analisar, se ele demonstra, né, essa autonomia na tomada de decisões, né? Aquele aluno proativo, né? Demonstra proatividade em busca de soluções dos problemas, acabei de falar. Planeja e propõe soluções viáveis que contribuam para o melhor desempenho da turma. Demonstra autoconfiança em seus posicionamentos. Age de forma coletiva, com responsabilidade e foco na organização dos trabalhos, gerindo o tempo em sala de aula. Ou seja, é aquele aluno que ele está vendo ali a dificuldade, mas ele já procura a solução, né? Ele já traz a solução. Professor, tive um problema com isso, mas eu já vi que posso fazer dessa forma, né, professor? Às vezes também pedir um conselho do professor, uma ajuda do colega, né? Mas agir, não parar, né? Sempre em busca dessa autonomia, de resolver seus problemas. Temos também o critério da inovação, que é a capacidade do educando de ir além dos procedimentos propostos. Veja bem, nós estamos ainda num século, né, que necessita dessa proatividade, né, dessa criatividade. Veja bem, nós temos aí um mercado de trabalho que vai querer o protagonismo, né? Tá aí, olha, o novo ensino médio falando em protagonismo juvenil, né? E nós aqui que somos profissionais, nós precisamos ter, gente, muita criatividade ao realizar nossos trabalhos para poder a gente fazer a diferença, para a gente agregar valores, né? Aí, no caso dos alunos, agregar valores às aulas e trabalhos com ideias e experiências, né? Trazendo ideias novas. Concentra-se nas atividades, realizando de forma independente, buscando sua autonomia intelectual. Realiza seus trabalhos com zelo, busca novas informações fora do contexto das aulas, de modo a fazer conexão com o conteúdo, né? Quer dizer, o conhecimento, gente, ele não é estanque, não. O conhecimento, ele é muito amplo, né? Todos os dias as informações, as notícias estão aí e nós precisamos ir em busca, trazer, agregar para a sala de aula, para o nosso conhecimento. Trocar essas informações. Quantas vezes eu, em sala de aula, preparei uma aula, um tema, e o meu aluno trouxe lá uma notícia jornalística que foi bombástica e eu tive que parar, né? Muitas vezes a gente tem que dar atenção, fazer com que o aluno se sinta importante, seja ouvido, né? E aquele assunto ele vai agregar também no conhecimento. Não só dele, como também do professor e de todos os colegas, né? Então, isso é ser inovador, é trazer sempre o novo, né? Em busca de muito mais. Não ficar esperando que o conhecimento chegue até ele, né? Mas ele também tem que ter essa proatividade. E temos o critério da empatia e cooperação, tão importante também nos dias de hoje. Gente, o que é isso, minha gente? É a capacidade do educando em exercitar a empatia, o diálogo, a cooperação e a resolução de conflitos. Vejam só, é fácil isso? Não é fácil. É preciso a gente ter força de vontade, né? Perceber o quê? O que é que nós temos que perceber? Se o aluno tem a iniciativa e a disponibilidade para colaborar com os colegas e as demais pessoas da escola, se esse aluno é cordial, gentil no trato com as pessoas. Olha que indicador importante. A gente nem coloca isso em pauta quando a gente está avaliando, né? Mas, olha, é importante o aluno saber que ele está sendo avaliado nesse ponto.
É muito importante o respeito, né, com as diferenças, com as ideias dos outros, com a ideologia que o outro traz e conviver com essas diferenças. Isso é muito importante, né? A cultura da paz é muito importante nesse ponto, né? Utilizar o diálogo, né? Sempre procurar conversar, saber o que está acontecendo, né? O diálogo para contribuir com a harmonia do grupo. Né? Ter também essa predisposição para o trabalho em equipe, porque tem gente que tem uma resistência. Ah, não, trabalho em equipe eu não gosto. Eu não quero, eu não vou participar, eu só sei fazer as coisas sozinho. Pois, meu filho, sozinho você não vai a lugar nenhum. Não tem jeito, tem que aprender a conviver com o outro, tem que aprender a conviver em equipe, porque a união é aquela história. A união faz a força, né, professora Elaine? Sim. E é isso, gente. Procedimentos, né, de atitudes, avaliação atitudinal, procedimental, que faz parte do processo. O emocional. Avaliativo emocional. Então, foi pensado todos os aspectos dentro desse processo avaliativo. Então, a avaliação socioeducativa, ela é muito importante. Nós veremos na próxima cartela um quadro geral de notas, para que você possa entender, visualizar como vai ser mensurado esta avaliação. Então, nós temos aí a avaliação tipo A e B, por unidade, né? Cada avaliação, a unidade 1, 2, 3 e 4, dependendo, lógico, da carga horária, do componente curricular, nós temos no mínimo 2 unidades e no máximo 4, né? Cada unidade corresponde a uma avaliação. Então, nós temos componentes com 2 unidades, temos componentes com 3 unidades, com 4 unidades. Então, para cada unidade, há uma avaliação, tipo A ou B, que vale 7,5, 7 pontos e meio. Mas nos totaliza 10, justamente, a avaliação socioeducativa vai corresponder a esses 2,5 de pontos para totalizar aí a nota máxima, que são 10 pontos. Então, é bom, é importante que na hora de fazer o lançamento da nota do aluno, você tem que lembrar, professor presencial, eu tenho ainda que lançar no meu controle a avaliação socioeducativa, que vale 2,5 pontos, né? Senão o aluno, se ele tirar uma nota muito baixa, sem esses 2,5, ele vai ficar automaticamente bem abaixo da média, quando ele poderia estar dentro da média. Então, bem prejudicado, né? Prejudicado, exatamente. Então, é bom, importante lembrar deste aspecto importante na hora de lançar no quadro de notas, todas as notas correspondentes à avaliação, para ter a nota máxima de cada um. Então, a próxima cartela, nós veremos também sobre o plano de estudo de recuperação paralela, que nós chamamos de PERP, né? Que aí a legenda é PERP. Então, o plano de estudo de recuperação paralela, ele viabiliza a recuperação contínua do conteúdo do que não foi aprendido pelos estudantes em tempo hábil. Então, de repente, o aluno fez a avaliação A e ele não conseguiu a média 6 para alcançar, né, a média para passar, ele vai ter direito ao plano de estudo de recuperação paralela, que é o PERP. E você vai viabilizar esse documento, que é enviado a vocês, toda a unidade é enviado o plano de estudo, e o aluno é submetido a esta avaliação. E é importante que ele passe por isso, porque ele vai ter a oportunidade de rever o conteúdo, de estudá-lo novamente, para que ele, dentro da sua autonomia, que é um dos critérios ali da avaliação socioeducativa, ele responder àquela avaliação e fazer a verificação dessa recomposição da aprendizagem deste aluno. Também, olhando aí dentro na cartela, você verifica que o plano de estudo, ele é em formato autoinstrucional, contemplando os conteúdos das aulas de cada unidade. Então, o aluno vai receber este documento
Neste documento vocês vão ver que há 10 questões, né? Cada questão vale 1 ponto, então totaliza-se 10 pontos. Aí, nesse caso, não é aplicada a avaliação das habilidades socioeducativas. Então, o aluno recebe esse instrumento, dentro do instrumento ele vai encontrar 10 questões e abaixo das 10 questões tem nós chamamos aqui de anexo, que são os conteúdos correspondentes aos itens que ele está sendo avaliado. Então, ele vai ter a oportunidade de ler novamente, de estudar aquele conteúdo, porque não é somente recuperar a nota, tá? É muito mais que isso. Ele precisa recuperar este conteúdo, é a recomposição da aprendizagem dele. Então, ele precisa retomar este conteúdo, estudar, e aí sim, ele pega aquele instrumento e ele vai responder. Certo, professores? Aí, neste caso, como o instrumento vale 10 pontos, não precisa aplicar aqueles 2,5 pontos da avaliação socioeducativa, que corresponde apenas à avaliação A ou à avaliação B. E ainda, o aluno, ainda cabe ao professor presencial mediar o processo de recuperação da aprendizagem e posterior registro de notas. Então, o professor vai verificar, né, esse processo, se o aluno realmente conseguiu recuperar esta aprendizagem, e aí, depois que ele tem todo o registro dessas notas, ele tem todas essas notas, ele vai fazer o registro no seu controle, no seu diário, sempre lançando as notas correspondentes à avaliação que aquele aluno realizou. E aí nós vamos justamente agora falar sobre o lançamento de notas, não é isso? Exatamente. O lançamento das notas no diário digital, né? Nosso querido diário digital. Está dizendo, né? Todo dia, né? Diário, né? Então tem o registro também, além do conteúdo, das notas. É o diário do professor realmente, né? O lançamento dessas notas, AV1, aí vem barra, né? Se ele não alcançou a média, vem a recuperação paralela, que é o PERP, né? Aí vem a V2, também tem que ter o lançamento, a V3 e, sucessivamente, a V4, tá? Deve ser feito no diário digital, obrigatoriamente, até quantos dias, gente? Estão vendo aí? 5 dias letivos após a aplicação das mesmas. Ou seja, professores, não esperem terminar o ano, não esperem acabar o componente, né? É preciso que a gente tenha essa atenção redobrada para não acumular, não ficar que nem aquele professor carregando um monte de coisa nas costas, né? A gente precisa fazer realmente o trabalho acontecer para a gente dar andamento no próximo módulo que vem, na sequência, não é isso, professora? Sim, aí eu sei que às vezes alguns têm certas dificuldades em relação ao diário digital, mas ele é um instrumento do Estado, né? Do Estado do Amazonas, e esse é o instrumento de lançamento de notas dentro de uma ferramenta digital, e ela é necessária para que você realmente consiga ter o acesso, o controle desse material, dessa ferramenta, e lançar as notas dos alunos. Tá bom, professores? Então, nós vamos ainda, dentro dessa nossa jornada pedagógica, continuar falando sobre o perfil do professor ou da professora, né, do ensino mediado. Então, nós vamos ver aí como o professor do ensino mediado se organiza o seu trabalho, né? Isso é muito importante, professor, porque às vezes você chega na sua sala de aula, às vezes é a primeira vez que você está, né, também no ensino presencial com mediação tecnológica, né? E agora, o que eu faço? Como eu me organizo para dar conta de assistir às aulas, baixar documento, acompanhar os alunos. Então, esta organização sua é de suma importância dentro desse processo de aprendizagem dos estudantes. Uma vez que você se organiza, você consegue desenvolver todo um trabalho durante o ano letivo de maneira
que você não se atrapalha, porque você já se organizou, você já baixou os documentos necessários para que você tenha, saiba qual é a sequência de componentes da sua série, quando é que vai entrar cada componente, quando inicia, quando termina, qual é o dia da avaliação daquele componente que está no ar, quais são os documentos que eu preciso baixar para disponibilizar para os alunos, que horas eu devo chegar, o que é que eu devo fazer antes de começar a transmissão da aula. Ou seja, é uma série de ações que são importantes nesta organização do seu trabalho dentro do ensino mediado por tecnologia. Então, a sua organização, professor, ela será o pilar, né, desse desenvolvimento, desse bom desenvolvimento do seu ano letivo. E aí nós vamos ver ainda na próxima cartela, continuando ainda, né, falar, Cláudia, sobre a rotina do professor, a organização do trabalho do professor presencial. Então, enfatizando o que a professora Elândia acabou de falar, né, dentro dessa organização, nós, professores, temos a nossa rotina, né? Então, qual é a rotina do professor presencial? Primeiramente, a organização de arquivos, documentos que são enviados diariamente, né? Que são os cronogramas, CSA, né? Os calendários, né? Então, a gente precisa tomar esses documentos de base bem organizados e todos os PAs, né? Planos de aula, né? Que são encaminhados diariamente, as avaliações, são inúmeros os documentos que serão encaminhados para vocês pelo nosso Atende e vocês vão precisar ter essa organização, abrir uma pasta, né? Colocar lá o nome do componente na pasta e organizar esses documentos. Caso um aluno precise fazer uma avaliação B, né, professora? Ele vai precisar ter esse material organizado. Aí não vai ficar desesperado. Ah, pessoa, manda de novo, atende, manda de novo, né? Então precisa a gente ter esse cuidado. Verifiquem também que na rotina de vocês é necessário que vocês façam registro das notas ao final de cada unidade de estudo. No caso, não é ao final da unidade de estudo, é ao final, realizada a avaliação, 5 dias depois, lança lá no Diário Digital, né? Realizar o atendimento individualizado ao estudante. Vejam só, aplicar as recuperações paralelas quando necessário, uma progressão, uma revisão de conteúdo, como a professora bem colocou, gente, quando o aluno tira uma nota abaixo da média, ele precisa ter uma atenção maior, né? Eu vou tomar de volta, né? Vou revisitar os conteúdos que foram aplicados pelo especialista e vou tentar dar um reforço na sala de aula, naqueles 30 minutos, 1 hora antes, né? E para que os alunos possam também obter uma média, né? Um resultado melhor, tá? Sim, e também nessa organização do trabalho, da organização dos arquivos, dos documentos, é importante, professor, como a minha colega Cláudia falou, você abrir as pastas dentro do seu computador, né, para cada componente curricular, porque aí você, abrindo essas pastas, você vai baixar os documentos correspondentes àquele componente curricular, você pode abrir dentro daquela pasta outras pastas, né, como para o PA, pastas do PA, pasta de cartela, pastas da avaliação A e B, pasta do plano de estudos, né, no caso de progressão, se for o caso, de recuperação. Ou seja, você tem tudo organizado na hora que você precisar ter acesso a esse documento, de repente teve uma falta de energia aí na comunidade, agora uma professora comentou, né, sobre a falta de energia. Problemática, né? Então, aí você já tem um documento organizado dentro da sua pasta, para lançar essas notas. Terminou uma unidade, não espera, você já vai lançando a nota, nem que seja num caderno que você tem ali, se você não tiver, quiser anotar no computador, mas tiver no caderno, anota, contanto que você tenha um registro e uma organização desse material para que flua bem o seu trabalho nesse ano letivo. E para que isso aconteça, vocês também precisam chegar no horário, né? Dentro do possível, da realidade de cada um, chegar no horário certo, porque aí
o atendente vai estar enviando material e você já está salvando, né? Se você não estiver no horário certo, você vai perder. Aí o gol já passou, não dá para ver de novo o replay não, né? Então fica complicado, tá bom? E vamos continuar, rotina, né, com a rotina do professor presencial. Nós vamos ver na próxima cartela a mediação da realização das atividades de complementação da aprendizagem pela turma. Tá? Então, você vai receber essas atividades complementares, é enviado a você, o profissional envia para você, você vai baixar essas atividades, vai aplicar com os alunos. Antes da transmissão, você tem um horário específico para fazer a aplicação dessas atividades. Quando o professor for corrigir as atividades, os alunos já devem ter visto, já devem ter feito essa atividade. Aí ele vai só verificar se aquilo que ele respondeu está correto, se ele conseguiu entender de fato aquele conteúdo. E também você fará com os alunos, dentro dessa sua rotina, a leitura detalhada das orientações didáticas contidas no plano de aula. Tá? Então, você vai conhecer detalhadamente esse plano de aula, quais são os objetos de conhecimento que são lançados ali, quais são as orientações didáticas. Tem uma parte no documento reservada só para você, né, intitulada Orientações Didáticas. Ali os professores ministrantes, eles detalham fatos do conteúdo, aspectos do conteúdo, ou então eles dão orientações didáticas de como ele gostaria que você também desenvolvesse em sala de aula com seus alunos. Além disso, professor, você vai organizar a sala e deixar um ambiente acolhedor aos alunos, além, né, também de separar os materiais que serão necessários para a aula do dia. Então, receba bem os alunos, os acolha com carinho, né? Faça com que eles se sintam bem nesta sala de aula junto com você, para o início de mais esse ano letivo. Também, né, professora, nós também temos um último aspecto que é muito mais importante, né, que é esse atendimento individualizado ao estudante. É preciso, né, ser feito quanto à reposição de aula, gente. A aplicação da avaliação tipo B, a recuperação paralela, progressão parcial e revisão de conteúdo. Então, esse atendimento individualizado, ele acontece naquele horário específico seu em que não está no momento da transmissão. É importante que você entenda isso. Muitas vezes a gente percebe que o professor está fazendo atendimento individualizado, aplicando alguma avaliação B, dentro do horário da transmissão. Isso não é legal. Por quê? Aí vai ter o prejuízo do conteúdo, né? Do próximo conteúdo do dia, que o aluno deveria estar assistindo e ele não está. Né? Então, a gente precisa ter cuidado aos detalhes, né? Atenção, para que isso não ocorra. E outra observação que eu gostaria de fazer dentro dessa rotina é a atenção às atividades complementares. Elas vão continuar esse ano e são 2 dias na semana, mas todos os dias tem atividade complementar. Isso é muito importante para o reforço do conteúdo, que o aluno faça, né, para que ele exercite, né, professora, muito mais uma revisão, né, do conteúdo, porque ele fica, se ele não faz, ele fica em desvantagem com os demais alunos da rede convencional, porque só tem aquele exercício, né? São 4 questões que eles vão receber por dia. Dá para fazer tranquilamente no dia anterior. Né? Então, a gente precisa fazer com atenção. Quando o professor pergunta aqui, e aí fizeram? Muitas vezes a gente percebe que não foi feito. Então, a gente precisa e fazer com que os alunos entendam a importância, né, de reforçar esse conteúdo, né, de exercitar, né, mesmo que ele não consiga acertar, mas é importante que ele tentou. Né? Então, é só para reforçar. Isso faz parte também da rotina do professor, esse incentivo, tá bom? Então, nós vamos agora falar umas pequenas dicas, né, importantes, né, professora Elândia? Nós temos as 5 dicas de organização. Seja esperto. Então, nós temos aí algumas dicas para vocês, tá bom, professores? Então, olha, descarregar. Tire as dúvidas da cabeça e anote-as em um papel, tá? É importante ter um caderninho ali, anote o que você não está entendendo. Inclusive agora, na jornada pedagógica, a gente vai ter os nossos momentos de interatividade, justamente para que você possa tirar suas dúvidas. Planejar.
organize as ideias em um plano de ação. O que eu vou fazer hoje com meus alunos? Quais são as atividades que os professores ministrantes estão propondo ali dentro do plano de aula, que eu preciso já preparar de antemão, porque nós temos também o quadro de atividades. Nos quadros de atividades, os professores às vezes pedem alguns materiais ou pedem que vocês já vejam com antecedência algo, e tudo está escrito ali no plano de aula, dentro daquele campo de orientações didáticas. Então, você se planeja, se organiza para que quando você chegar na aula daquele dia, lá com o professor que estiver ministrando, você já sabe tudo, não vai ser pego de surpresa, e muito menos os alunos. Exatamente, o professor estuda também, né? Ele ao planejar, ele está estudando o conteúdo para ajudar os alunos, e também é importante que o professor esteja atento às anotações do dia, né, como ela colocou. Se você leu o plano, se você se preparou, você sabe exatamente o que vai acontecer. O professor vai usar hoje um cartaz, eu já vou deixar a cartolina preparada, né? Eu vou deixar alguns pincéis de cor aqui. Então, quer dizer que o professor está ali, ele acha que o planejamento vai pronto, e aí, pronto, vou cruzar meus braços. Não, você também faz parte desse plano, desse planejamento, né? Você é os nossos braços lá. Então, é muito importante que você entenda a importância desse planejamento, né, professora? Sim, e também uma outra dica é priorizar. Foque nas tarefas que são realmente importantes. Às vezes a gente quer focar em tanta coisa e esquece o principal, né? Aquilo que de fato é importante para aquele dia. Como nós falamos, de repente você olha ali o planejamento, olha as orientações que o professor ministrante está passando, e para aquele dia ele quer simplesmente que os alunos estejam reunidos em dupla, por exemplo. Aí, na hora, os alunos estão todos espaçados um do outro, quando eles já deveriam estar em dupla. Então, prioriza aquilo que é importante para aquele dia, para que você sempre se antecipe, né, a qualquer atividade que for necessária, tá bom? E uma outra dica que nós temos aí para passar para vocês, né, olha só, antecipar. Pense naquilo que pode dar errado e como você pode evitar, né? Então, se antecipar aos problemas, ser proativo e buscar as soluções. E o último aí, professora? O último é equilibrar, né? Concilie o seu tempo de trabalho com os momentos importantes da sua vida, né? Nós somos pessoas e nós queremos também ter o nosso trabalho organizado. Se ele estiver organizado, sobra tempo para a gente, no final de semana, descansar, com certeza, curtir aquele rio, aquele banho gostoso, a natureza, né? Então, não esqueça que você precisa desse momento de descanso, de alívio, né? De equilíbrio. Equilíbrio mesmo, descansar a mente, tá? Então, seja organizado para que no final de semana você não fique sobrecarregado com um monte de coisa para fazer, né? Tente otimizar o seu tempo de trabalho. É isso, gente. Sim, então, aí, olha, nós temos agora, vamos chamar nossos contatos, tá? Nós temos aí os contatos, nós queremos informar vocês, nós somos uma equipe e queremos que vocês estejam conosco. Olha, nós temos o contato, o e-mail da gentec@seduc.net. Você tiver alguma dúvida em relação ao trabalho pedagógico, você pode passar e-mail para a Gentec, está aí o e-mail. Também nós temos um ramal da Gentec, um ramal de telefone. O número está aí na tela, 992 é o DDD, 991390192, que é o ramal da gerência de ensino mediado por tecnologia, que é a Gentec.